Ouvir é com os ouvidos, escutar é com a mente. Embora hoje tenha muito especialista de vários assuntos na internet, eu não quero ser visto como mais um. Eu quero ser uma pessoa que de fato faça a diferença como tenho feito. O que de fato faz sentido para qualquer ser humano? Não é aquilo que ele ouve, é aquilo que ele escuta. Então, nós não controlamos o que nós ouvimos, mas nós podemos controlar o que nós escutamos. E por quê? Porque parte do livre-arbítrio do indivíduo. Então, o que eu quero prestar atenção? Ou o que eu estou programado para prestar atenção? A partir desse entendimento, eu começo a observar aquilo que me interessa. E geralmente aquilo que me interessa tem a ver com o programa que está instalado aqui. Consequentemente, esse programa faz com que eu possa estar escutando coisas que não faz sentido para a vida que eu quero. E faz sentido com a vida que eu desejo. André, como assim? As pessoas perguntam para mim, qual que é a diferença de desejo e querer? Desejo tem a ver com aquele nosso programa inconsciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma mulher grávida, você já passou por isso, né? Quando você tem desejo de coisa que você... Meu Deus, eu não gosto disso, mas eu tô com desejo. O que é mais forte? É o querer ou o desejo? O desejo. O desejo. Então, muitas das vezes, o indivíduo ele está programado inconscientemente para desejar coisas que não é o que ele quer. E isso faz com que esse indivíduo vive dando cabeçada, murro em ponta de faca, igual já aconteceu comigo. E quando eu parei para escrever esse livro, eu parei justamente porque eu comecei a observar que existem muitas pessoas boas, bem intencionadas, pessoas de valor, pessoas honestas, vivendo em ciclo como se estivesse dando murro em ponta de faca. Que muitas das vezes se depararam com situações da vida que se questionaram, meu Deus do céu, por que minha vida é desse jeito? E aí Deus fica assistindo de camarote. Eu falo, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. E essa é a sacada do livro aí. Isso é muito verdade, né? André, me diz uma coisa. Você estava falando que existem pessoas boas, tementes a Deus, batalhadoras, Sim. muito inteligentes, né? Pessoas merecedoras de sucesso e elas ficam andando em ciclos. Então, por que tem pessoas que até têm conhecimento, têm espiritualidade, têm fé, têm força de vontade, que é muito importante, mas às vezes não conseguem mudar de vida? Pois é, isso é um número expressivo, né? Se você olhar, as pessoas erram, mas ninguém sai de casa, eu vou cometer erro hoje, eu vou... Né? São raras as pessoas, não é a maioria. A maioria das pessoas querem acertar. Então, o que ocorre? Nós temos um programa. As escolas não falam isso pra gente. Por que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, tem até uma forma de como ensinar os outros, mas não tem resultado de vida? Existe uma diferença muito grande, Stephanie, entre conhecimento e sabedoria. As pessoas que têm resultado de verdade não são as pessoas que têm conhecimento apenas. As pessoas que têm resultado e alcançam o sucesso de verdade são as pessoas que pegaram o pouco conhecimento e transformaram em sabedoria. E a diferença está na prática. É quando eu pego o conhecimento, aquilo que eu estudei, eu me deparo com pessoas que fizeram 2, 3, 4 faculdades, leram 10 livros na vida, mas a vida dessa pessoa não muda. Por que não muda? Porque o cognitivo dela é até legal, só que o emocional dela é fraco. Então, fraco no sentido de que dela conseguir governar isso. O emocional trava o cognitivo. Então, se eu tenho obesidade de informação, isso não faz de mim uma pessoa de sucesso. Muito pelo contrário, faz de mim uma pessoa com culpa. Sabe por quê? Eu aproveito para explicar algo aqui muito importante relacionado a isso. O que eu tenho visto muito hoje são pessoas que escutam muita gente na internet, muito especialistas em vários assuntos. Sim. E é legal, bacana. A grande questão é que se alguém disser para você assim, ó, faz o que eu fiz que sua vida vai mudar, é um risco muito grande. Porque o que eu ensino para as pessoas dentro do meu método, do método IPP, que é um conceito com base na neurociência, na psicanálise, na psicologia positiva, que já impactou a vida de mais de 20 mil pessoas. É algo diferente, não é uma palestra motivacional. O que eu tenho dito para as pessoas? Se encontre. Se você olhar para o teu dedo aqui, ó, você que está assistindo aqui, se você olhar para o teu dedo, você vai perceber, Stephanie, que esse desenho aqui, 8 bilhões de pessoas no mundo, só você que tem esse desenho. E isso não é por acaso, existe um propósito com tudo isso. Então, o indivíduo que se encontrou, ele potencializou o que é de bom nele, consequentemente ele foi lá, aplicou a sabedoria e teve resultado. Então, ele encontrou a própria fórmula dele. A grande questão é, encontre sua própria fórmula. Porque quando você encontrar sua própria fórmula, você não precisa copiar o que o outro fez para ter resultado na vida. Porque muitas vezes o que vai acontecer contigo? Vai aumentar a frustração. Porque você vai fazer justamente o caminho que alguém te orientou, um mentor, um coach, um especialista, ele te orientou. Mas se você não encontrou sua própria fórmula, você vai dar murro em ponta de faca, vai ter a sensação que dá certo para todo mundo e para você não. Entende? Exatamente. Então, a tônica do livro é: pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Mas a questão não é só se escutar. A questão é: se encontre.
Porque se você também começar a se escutar perdido, você vai viver dando cabeçada. Mas a partir do momento que o indivíduo se encontrar de fato, ele vai encontrar o propósito de vida dele. Porque todos nós temos um propósito. E eu falo para as pessoas, durante muitos anos da minha vida, eu atuei como empresário e governei um grupo, liderei um grupo com mais de 380 funcionários, o grupo todo, somado às franquias. Foi um desafio maravilhoso, foi um sonho. Mas não era o meu propósito de vida, eu achava que era. Uhum. E dentro do meu próprio ecossistema eu descobri que o meu propósito de vida estava em ajudar pessoas a se descobrirem. E por isso que eu estou nessa jornada, né, há algum tempinho já, fazendo a diferença na vida das pessoas através do conhecimento compartilhado, inclusive dentro do livro. Posso ler um trechinho do seu Claro. livro que me chamou a atenção e acho que tem tudo a ver com o que a Que gente está bacana. falando? Eu até deixei já anotadinho aqui. Então, o trecho do livro, ele fala o seguinte: entre várias pessoas, você está contando de uma palestra, né, que você fez em 2021, e você diz assim: ao terminar a palestra, me deparei com algo que me motivou a escrever este outro livro. Entre várias pessoas que chegaram até mim no final daquela palestra, teve uma senhora que me marcou muito. Apesar de tímida, ela era muito educada, aparentando idade entre 55 e 60 anos. Emocionada, veio até mim para agradecer pela palestra. E eu, ao olhar dentro dos seus olhos, lendo sua expressão facial, percebi que por trás daquele sorriso havia um semblante aflito de alguém que gritava por socorro. Logo, me permitia dar atenção especial a ela, que, se sentindo confiante, me falou: preciso de uma orientação sua para tomar uma decisão. E eu disse: fique à vontade, pode falar. Em seguida, ela me disse: André, eu quero ser livre, não aguento mais viver o que tenho vivido. Imediatamente perguntei a ela: do que a senhora quer ser livre? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: eu quero ser livre de tudo, dos medos que tenho, medo de morrer, medo de ficar só, medo de ser feliz, medo de tomar decisões. Quero ser livre das pessoas que me oprimem, quero ser livre de mim mesma. Eu não me suporto. O que eu faço? E aí você fala para ela: é simples, só decida ser livre. Rapidamente antes de você falar, aí ela lhe conta toda a história, né? E aí você ressalta aqui: em seguida começou a chorar, eu logo abracei e ali mesmo começamos uma sessão rápida de atendimento, passando a conhecer um pouco mais da história daquela senhora que não tinha 55 e muito menos 60 anos. Tratava-se de uma mulher sofrida física e emocionalmente, de 46 anos de idade. Me impactou demais. Isso me impactou, de ouvir eu me arrepio, porque é uma experiência que me marcou muito. Eu não vou dizer a cidade aqui, mas eu falo para as pessoas o seguinte: a pior prisão que existe é a prisão da mente. Porque uma mente presa impede do corpo viver algo extraordinário. Uhum. Uma mente presa faz com que essa pessoa ela tenha o corpo dela como uma vítima da própria mente. Uhum. Então eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o teu corpo é reflexo da sua saúde mental. Aquela senhora que eu relato dentro do livro, depois, se continuar a leitura, você vai perceber a história de um empresário também, um advogado, empresário, que tinha basicamente a mesma história. E ela estava refém de um relacionamento durante 27 anos. 27 anos refém de um marido que maltratava, um marido que xingava, que batia nela, agredia ela. Uhum. E ela não conseguia sair daquilo. E ela até falou assim: ó, meu marido é um homem bom, trabalhador, honesto. Falei: poxa, mas... E depois eu pude perceber que o que ela estava presa era o quê? Ela estava presa na reputação. Ela estava presa no que os parentes pensariam, o que o padre ia falar para ela que casou ela. E aí existe tanta contradição nesse aspecto, que muitas das vezes coopera para que as pessoas fiquem presas e faça com que a sua vida, ela entregue a sua vida na mão de um algoz que vai crucificar um destino. Então eu fiz questão de publicar isso e eu reafirmo: a pior prisão que existe é a prisão da mente. Uma mente livre, o corpo está livre. Uma mente presa, o corpo consequentemente está preso geograficamente, está preso em vários aspectos. Essa pessoa vai fazer com que esse corpo sofra as piores consequências possíveis, porque ela não soube desse governo, o governo da mente livre. Que sensacional. E só trazendo um gancho aqui, né? Ainda no livro fala que o marido era alcoólatra. Alcoólatra. E ainda tem um peso maior ainda, né? Quando a pessoa tem uma relação alcoólatra com alguém alcoólatra, que ela acredita que se ela sair daquela relação, ela está abandonando alguém. É muito difícil, ela traz uma culpa muito grande, né? Culpa maior. E não entender que
a decisão de ser alcoólatra é do outro, ela não precisa sofrer o alcoolismo junto, né? São pessoas que elas acabam entrando numa relação e, consequentemente, a gente vai conhecendo as pessoas com o passar do tempo. E muitas das vezes a pessoa demonstra coisas que faz com que o outro se torne refém. Então, assim, o sequestro emocional é o pior sequestro que existe. Porque quando a pessoa vai embora, ela ainda vai com o sentimento de culpa. De culpa que não é dela, de coisa que ela não escolheu carregar para a vida. Ela só queria ser feliz ao lado de alguém, que é um outro equívoco. Ninguém é feliz, ninguém vai ser feliz porque casou, não é isso? Mas é isso que Hollywood ensinou pra gente, isso que as novelas ensinaram pra gente, isso que as séries ensinam pra gente. E na verdade é um equívoco muito grande. É a mesma coisa que eu digo para as pessoas sempre. O segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa, grave isso. O segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa não está na felicidade projetista. Do que é isso? Daí um abraço pro meu mentor, um professor meu muito importante, foi o Luciano Tocqueville. Ele falava muito sobre isso para mim. A felicidade projetista é aquela felicidade que você fica projetando. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais um filho, eu vou ser feliz. E essa felicidade nunca chega. Então, quando aquilo acontece, aí houve aquela realização, a sensação é que era isso, então quer ser feliz. E a pessoa vai sempre projetando. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é curta a jornada, curta o processo. Né? A aflição é uma coisa que é super normal. Nós vamos ter aflição a vida inteira. A Bíblia já fala sobre isso. Mas, contudo, tenha bom ânimo. A grande questão é que as pessoas estão procurando um ânimo e não estão encontrando. Por que elas não estão encontrando? Justamente porque a emoção dessas pessoas foram sequestradas. O sentimento está preso em alguma coisa, elas não souberam identificar. E aí, por isso, muitas das vezes faz com que essa pessoa se torne refém daquele ambiente, daquele ciclo, daquele ecossistema. E até para tomar uma decisão em sair fora para tentar ser livre, faz com que ela carregue peso daquilo que eu acho que é o pior sentimento, a pior sensação.